Irmãos, vamos lá. Ler um texto da palavra de Deus. Está no livro de Gálatas, capítulo 5. É um texto bem conhecido. Eu não sei se ele é bem praticado, mas ele é bem conhecido. Muito obrigado, Ricardo. Depois eu te pago uma coca. Vamos ler. Gálatas 5. A partir do versículo 16. Diz assim o texto da palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, toma agora, Senhor, cada um que está assistindo, tanto aqui como em casa, ou como por um dispositivo móvel. Toma nas tuas mãos, ó Deus, eu peço que o Senhor fale. Fale que o Senhor propôs falar através desse texto. Tenha misericórdia da minha vida, não permita que eu atrapalhe o teu agir, que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer e quer falar aos teus filhos, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. A gente hoje também tem o Josimar, né? Josimar, você vai ficar devendo o churrasco. Assim que essa crise passar, nós aguardamos que Deus ele continue te abençoando. Você é um testemunho vivo de que Deus ele guarda o seu povo e que Deus abençoa quem é fiel. Nós nos alegramos muito pela sua vida, Josimar. Deus abençoe. Irmãos, vamos lá. O tema da nossa mensagem é o propósito da unção. Vamos falar de unção, já falei de unção um pouco, mas para que ela serve? Qual é o propósito? Irmãos, nós somos ungidos por Deus. Todos somos ungidos por Deus. Vamos ler alguns textos agora. Está lá, 1 Coríntios 1, 21. Diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 21. É, 2 Coríntios. Quando eu falar 1 Coríntios, irmãos, entendam a segunda. E eu estou em 1 Coríntios aqui, ó. Ainda bem que tem um pessoal que usa contra-regra, que anota os textos. Aleluia. 2 Coríntios 1, 21 diz assim. Cadê? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. É interessante que Paulo ele está falando um plural assim, ó, que Deus ele nos ungiu. Ele está falando tanto dele como de toda essa igreja aqui. Então nós recebemos essa unção de Deus. Em que momento nós recebemos essa unção? No ato da nossa conversão. Lá no livro de João, no capítulo 20, fala que havendo Jesus soprado sobre eles, disse, recebei o Espírito.
Ser ungido por Deus é isso, é receber o Espírito, e acontece conosco no momento da nossa conversão. A unção, irmãos, ela é uma só, porém é diferente. Como assim, pastor? Vamos ver. Efésios. Aí sim, aleluia. Já recebemos aqui notícia de avivamento, irmãos. Que o churrasco vai sair do Josimar. Efésios 4, versículo 4. Olha só, irmãos. Há somente um corpo e um espírito. Ó, só existe um espírito. A unção ela é uma só. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então a unção é uma só. Porém, quando a gente olha lá para 1 Coríntios 12... eu acho que nem está anotado aí 1 Coríntios 12, mas não precisa. Paulo, quando ele começa a dissertar sobre os dons espirituais, ele fala algo muito interessante para nós. Ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, a unção é uma só, mas Deus, ele vai usar cada servo dele de uma forma diferente. É o mesmo Espírito que habita em nós, porém o propósito de Deus... Tem um propósito de Deus que é um propósito geral, nós vamos falar dele aqui hoje, e tem um propósito específico que Deus ele tem assim para cada crente, aí vai depender da chamada. Mas é o mesmo Espírito, amém? Só que ele se manifesta de forma diferente, ele nos usa de forma diferente. Agora, irmãos, qual é o propósito de Deus nos ungir com o seu Espírito? O que é que Deus ele espera ao ungir o seu povo com o seu Espírito? O que eu vou falar aqui está na ordem, acontece exatamente essas coisas, ou pelo menos deveria acontecer essas coisas, nessa ordem que eu estou te falando. Primeira coisa que acontece, a primeira coisa que Deus espera que aconteça, no momento que somos ungidos, está no livro de João, capítulo 14, versículo de número 16. João 14, 16. Jesus ele fala assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, o primeiro motivo de nós recebermos o Espírito Santo, nós não ficarmos órfãos. Jesus, ele foi, cumpriu a sua missão e foi assunto aos céus. Mas nós não podemos ficar sozinhos. Então vem o Espírito. E o Espírito ele faz o que, irmãos? Ele nos assiste em nossas orações. Ele intercede por nós, conforme Romanos 8. Ele nos ensina. Sabe quando você está lendo a palavra de Deus e de repente você tem um estalo? Nossa, como eu nunca percebi isso. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que soprou naquela hora. Esse Espírito, ele testifica em nós a verdade. Ele testifica em nós a palavra de Deus. Existem momentos que nós tomamos algumas atitudes, e logo após tomarmos aquelas atitudes, a gente pensa assim: poxa, isso que eu fiz não foi legal. O Espírito ele começou a testificar que aquilo que eu fiz não condiz com a palavra de Deus. Ele nos mostra como agir. E nos mostra até como e o que falar. Jesus, em determinado momento, ele fala para os seus discípulos: vocês serão perseguidos. As pessoas vão vos interrogar por causa do meu nome. Mas não esquenta a cabeça não. Porque naquele momento o Espírito Santo vai conceder o que vocês devem falar. Então o Espírito Santo ele vem, ó Deus, ele vem para prestar toda uma assistência.
para o povo de Deus, para que literalmente nós não fiquemos aqui abandonados. Vivemos num mundo que jaz do maligno. Vivemos em uma sociedade que não está nem aí para Deus. Nós vivemos numa cultura que ela é sensual e pornográfica. Então vem o Espírito Santo habitar em nós, para que a gente possa sobreviver a tudo isso, para que a gente possa ter auxílio, para que a gente possa caminhar na presença de Deus em meio a todas essas tormentas. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando chega em nós é isso: ele vem, ele começa a ajudar o crente, ele começa a nos demonstrar muitas coisas. Existe um segundo propósito na unção de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios. Esse é forte, irmãos. Versículo 1. Primeira Coríntios 1:1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Para quem que Paulo está escrevendo? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos, não é só os coríntios que são chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, então a segunda coisa que o Espírito Santo ele faz, o segundo propósito da unção, é nos santificar. É fazer de nós pessoas diferentes. Irmãos, santificado, santo, significa separado. Assim como Deus, ele tirou o seu povo do Egito, porque ele queria separar o seu povo do Egito, para que o seu povo aprendesse a caminhar na presença dele. No momento em que eu recebo o Espírito, ou seja, no momento que eu me converto, Deus ele está me separando. Deus ele está me separando desse mundo, não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Deus ele está me separando desse mundo para que eu cumpra aquilo que é a vontade dele. Então, irmãos, como servo de Deus, eu não posso cair naquela bobagem de fazer algo porque todo mundo faz. Porque eu sou separado. Eu sou santificado. Eu fui escolhido por Deus. E uma vez escolhido por Deus, eu fui separado para algo. E eu preciso agir como tal. Irmãos, quando eu sou separado, nós vimos na semana passada que a pessoa que era ungida, ou o objeto que era ungido, ele passava a ser separado para determinada coisa, e ele só deveria ser usado para aquilo. Saul foi ungido rei. No dia que ele quis dar uma de sacerdote, a casa caiu para ele. O rei Uzias foi ungido rei. No dia que ele quis dar uma de sacerdote, ele ficou leproso. Ele foi separado para reinar. Quando eu sou ungido por Deus, eu sou ungido para algo. Eu não posso cair na besteira de querer fazer outras coisas. Deus ele me chamou, ele me elegeu e ele me ungiu para algo. E esse algo eu vou te falar o que é. Está em 1 Pedro 2,9. Eu não sei se você entende a complexidade desse texto de 1 Pedro. Às vezes a gente acha ele bonito, e ele é bonito, mas ele é forte. Fala assim o texto: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou separado. Uma vez que eu sou separado, uma vez que eu sou eleito, eu passo a ser separado, eu passo a ser nação santa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. O objeto ungido, agora ele passaria a ter uso exclusivo para algo. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que é consagrado ao Senhor pertence ao Senhor. Quando eu sou ungido, eu sou separado.
Quando eu sou ungido, eu sou consagrado. Eu passo a pertencer ao Senhor. Pastor, mas todo mundo pertence ao Senhor. De forma alguma. Deus, Ele tem os seus. Deus, Ele tem aqueles que Ele tem escolhido. Aqueles que Ele tem consagrado. Para ser do seu uso, não somente particular, mas do seu uso exclusivo. Então, irmãos, como servo e serva de Deus, como alguém que quer caminhar com Jesus, eu preciso me comportar como alguém que é propriedade exclusiva de Deus. É interessante eu ser propriedade exclusiva de Deus, porque quer dizer que a minha vida não é mais minha. Eu não posso mais fazer o que eu quero. O texto original que nós lemos de Gálatas 5, no versículo 17, fala: a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. O que é a carne, irmãos? A carne é a nossa vontade. A carne são os nossos desejos. A carne é a nossa forma natural de pensar e de agir. E essa bate contra a unção que eu recebi. Bate contra o espírito. E aí o apóstolo Paulo fala: para que não façais porventura o que sejais do vosso querer. Então existe uma guerra no nosso interior, e nós precisamos decretar quem é que vai vencer essa guerra em nossas vidas. Se é a minha carne, a minha vontade, ou se eu vou me colocar na posição de propriedade exclusiva de Deus e deixar com que a vontade de Deus ela prevaleça na minha vida. Amém? Eu também sou separado, não somente para servir a Deus, mas eu sou separado para determinado ministério. A palavra de Deus fala que Ele deu uns como apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como profetas, outros como mestres. A palavra de Deus fala que Deus, Ele vai escolhendo para nós um propósito individual. E Ele nos separa para esse propósito individual. Eu não vou falar desse propósito individual hoje. Se você frequenta a conexão, você já está até enjoado de ouvir desse propósito individual, da tal da chamada. Ricardo chega bocejou quando eu falei de chamada. Você já está enjoado de ouvir disso. Então não é o objetivo hoje, mas saiba que existe uma chamada. Tem crente que morre, vive uma vida inteira e morre sem cumprir o seu chamado, porque ele simplesmente não descobriu. Mas ele não descobriu porque ele nunca foi atrás. Ele nunca buscou a Deus nesse sentido. E aí ele é salvo, amém. Mas a vida aqui na terra poderia ter sido muito melhor. Deus poderia ter te usado de uma forma muito maior. Então, irmão, se tem uma coisa que eu tenho que correr atrás na vida, é desse tal de propósito individual. É dessa chamada que Deus ele tem para mim. Porque quando eu sou separado para ser algo exclusivo de Deus. Mas eu também sou separado para cumprir esse propósito individual. Tudo que é ungido, irmãos, na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tudo que é ungido se torna exclusivo. Tudo que é ungido para um objetivo. E ele se torna uso exclusivo daquele objetivo. Amém? Terceira obra do Espírito em nós, terceiro propósito da unção. E nesse aqui eu vou gastar mais tempo, irmãos, porque aqui chega de fato onde eu quero chegar. Vamos ler Gálatas 4. Você vai se surpreender com esse texto. Esse texto é a razão da mensagem, né? Gálatas 4:19. O apóstolo Paulo fala assim com a igreja: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Olha só, irmãos, até ser Cristo formado em vós. Algumas versões falam até Cristo ser gerado em vós. Irmãos, quando o Espírito Santo ele desceu sobre Maria, o Espírito Santo gerou dentro de Maria o Cristo. Só que no caso de Maria foi fisicamente falando.
E ela se achou grávida pelo Espírito, e ela começou a gerar no interior dela o Cristo. Jesus, ele começou a ser gerado ali. O Espírito Santo, no momento que ele vem sobre nós, no momento que eu sou ungido, ele tem como propósito fazer essa mesma obra, gerar Cristo, só que agora espiritualmente falando, dentro de mim. Para que Cristo ele possa habitar juntamente com o Espírito dentro de mim. Pastor, mas Cristo ele habita em mim? Deveria. Vamos ler uns textos? Colossenses 1. Vamos ler texto, irmãos, para você não ficar achando que eu estou inventando moda. Colossenses 1, versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios. Isto é, agora, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo habitando dentro de nós, esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer gerar o Cristo dentro de mim. E o que acontece quando ele gera o Cristo dentro de mim? Eu passo a ser muito parecido com o Cristo. E como que ele gera esse Cristo dentro de mim? Trabalhando o meu caráter. O fruto do Espírito é obra do Espírito Santo no meu caráter. É obra do Espírito Santo para eu deixar de ser aquela pessoa que eu era e me tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Irmãos, Deus ele deseja que eu tenha o caráter de Cristo, que eu passe a pensar como Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 fala que nós, não precisa nem abrir, fala que nós temos a mente de Cristo. Paulo se referindo a ele e à igreja, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, a vontade do Espírito Santo ao habitar em nós é trabalhar o nosso caráter de tal forma que nós possamos pensar como Jesus, agir como Jesus e viver como Jesus. Em Filipenses 2,5 ele fala, haja em vós o mesmo sentimento, emoções, irmãos, que houve em Cristo Jesus. E depois ele vai falando das atitudes. Que não teve como que esvaziou a si mesmo, que não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em 1 Coríntios ele fala que nós temos a mente de Cristo. E de repente, irmãos, quando eu leio uns textos como esse, eu acho tudo isso tão longe da minha realidade. Porque eu paro e penso, eu acho que eu não penso como Cristo. O que é pensar como Cristo, irmãos? É amar o que Cristo ama. É priorizar o que Cristo prioriza. É pensar no que Cristo pensaria. Então pare um pouco e pense na vida terrena de Jesus. Já parou para pensar que Jesus, ele não se casou? Não que seja errado, vou explicar. Já parou para pensar que Jesus, ele não ingressou numa faculdade? Já parou para pensar que Cristo não se envolveu nem num relacionamento amoroso? Cristo tinha um propósito individual. Ele tinha uma missão. E ele era obcecado por aquela missão, irmãos. Nada mais interessava. Cristo em missão, eu acho que ele mudava até o humor dele, pastor Ricardo. Porque eu imagino Jesus num cara assim, bem bem-humorado. Mas na hora da missão a coisa era séria. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, os caras trazem comida, ele fala, não, a minha comida é a minha bebida. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nem comer e nem beber é mais importante
do que fazer a vontade daquele que me enviou. Pastor, você está dizendo que eu não devo me casar? Não é isso. Você está dizendo que eu não devo fazer minha faculdade? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que Jesus não fez essas coisas até porque o tempo dele era curto. Mas quando meu tempo é curto, eu tenho que escolher prioridades. Casar é importante? É, irmãos. Se tu não é casado ainda, não sabe o que você está perdendo. Ter casado é bom demais. Porém, servir a Jesus é melhor. E tem que ser na minha vida mais importante. Meu casamento nunca pode ser mais importante do que Jesus. Estudar é importante? É claro que é, estude. Fazer uma faculdade é importante? É, faça a sua faculdade. Mas não deixe nada disso roubar Jesus no seu coração. Não deixe nada disso roubar aquilo que é a vontade de Deus no seu coração. Jesus, ter a mente de Cristo, é ser focado como Ele era. Ter a mente de Cristo é se preocupar em santificar-se da mesma forma que Jesus era preocupado em santificar-se. Ter a mente de Cristo é priorizar o que Cristo priorizaria. Ter a mente de Cristo é amar o que Cristo amava. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Jesus não amava coisas. Jesus amava pessoas. João 13 ele fala: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então Jesus amava pessoas, irmãos, e um crente, quando ele é um crente, que ele é uma pessoa muito materialista, que ele consegue amar as coisas mais do que amar as pessoas, deixa eu te falar uma coisa, esse crente ele não está com a mente de Cristo. Então tem alguma coisa errada nessa unção, tem alguma coisa errada nessa obra do Espírito Santo na vida desse irmão, tem alguma coisa aí que parou. Em determinado momento a minha carne começou a vencer a batalha contra o Espírito. Pastor, você está dizendo que eu não posso ter as minhas coisas? Você pode ter as suas coisas sim. Deus ele vai te abençoar, mas o seu coração ele tem que pulsar pela vontade de Deus. O seu coração tem que pulsar por vidas. Você deve amar pessoas e não coisas. Glória a Deus. Aleluia. Então eu tenho a mente de Cristo. E agora vai o pior, irmãos. Vamos lá para 1 João. 1 João 2, 6. Irmãos, ó, o João, ele era um pregador assim, manso, chamava o pessoal de filhinhos. Mas ele fala umas coisas tão profundas. Olha esse versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, e esse deve também andar assim como ele andou. Ah, eu sou de Jesus, então eu devo caminhar como Jesus caminhou. O que eu estou querendo dizer? Que o Espírito Santo ele não gera só em mim a mente de Cristo. Ele não gera só em mim os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Ele tem que gerar as mesmas atitudes de Cristo. Eu preciso andar da mesma forma que ele andou. E sabe a forma que ele andou, irmãos? O apóstolo Pedro fala: Pedro viu Jesus mexendo com dinheiro. Pedro viu Jesus lidando com o sexo oposto. Pedro viu Jesus lidando com pessoas que o ridicularizavam, até de endemoniado Jesus ele foi chamado. E Pedro ele afirma na sua carta: nele não havia mácula, nele não havia erro, nele não havia pecado. Nas situações mais constrangedoras, nas situações mais difíceis, nele não houve pecado. O autor aos Hebreus fala que assim como nós, Cristo em tudo, irmãos, é tudo, não é uma coisa ou outra, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, se eu digo que eu permaneço em Cristo, eu devo andar, irmãos, eu devo ser obcecado em andar nas pisaduras do Mestre. Eu devo ser obcecado em andar da mesma forma que ele andou. Será que eu estou pronto para isso? Irmãos, é porque hoje existe um cristianismo tão esculhambado. Existe um cristianismo da hipergraça, onde Deus ele me ama tanto que no final vai dar tudo certo. Onde Deus ele me ama tanto que eu posso agir do jeito que eu quiser.
Que Deus ele me ama tanto que o objetivo da vida de Deus é me abençoar. Não, irmãos, eu sou o servo, eu sou o filho. Ele é o Senhor, Ele é o Pai. O centro do Evangelho não sou eu. O centro do Evangelho era e continua sendo Cristo. Cristo, Ele é o centro de tudo. Todas as coisas convergem para Ele. Nós nos entregamos a Ele para um dia nos encontrarmos com Ele. Então é tudo dele, por Ele, para Ele. Ele é o centro de todas as coisas, irmãos. Não sou eu. Jesus, ele faz umas gracinhas para nós, assim, tipo abrir umas portas, tipo dar um carro novo, uma casa. Ele faz, irmãos. Mas isso não quer dizer que eu sou o centro do Evangelho. Isso quer dizer que Ele me ama e que Ele quer me ver feliz. Só que mais do que me ver feliz, Ele quer me ver salvo. Jesus prefere eu triste salvo do que eu feliz no inferno. É por isso que às vezes Deus ele abre a porta para mim, pastor Evaldo. Aí eu começo a falar que eu não tenho mais tempo de estar na igreja, que eu estou cansado, que eu não tenho mais tempo para orar, porque eu chego muito tarde. Aí Deus ele tira, porque Deus prefere eu salvo desempregado, passando fome e recebendo cesta básica dos irmãos, do que eu bem empregado e fora da presença dele. Deus ele me ama tanto que Ele sabe o que é melhor para mim, muitas vezes mais do que eu mesmo. Então, irmãos, Ele é o centro. Eu tenho a mente de Cristo, ou tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que sentir como Ele sente, priorizar o que Ele prioriza e também agir como Ele agiria. Será que você consegue? Será que nós conseguimos? Antes de qualquer atitude, pensar assim: o que faria Jesus? Os Estados Unidos foi um fenômeno, irmãos. Trouxe um avivamento tão grande em meio aos jovens. Os caras eles fizeram um propósito entre eles. Diante de qualquer atitude, eles perguntariam para si mesmos: em meu lugar, o que faria Jesus? Resultado, houve um avivamento naquela juventude. Porque eles começaram a alcançar um grau de santidade que até então eles achavam que não era possível. É possível, irmão, ser fiel a Deus. É possível amar a Deus. É possível, em meio a um mundo corrupto, ser honesto. É possível, em meio a um mundo sensual, ser puro. É possível remar contra a maré, por mais que a maré seja forte. O Espírito Santo está aqui conosco para nos ajudar a aguentar esse tranco. Sozinho nós não daríamos conta, irmãos, mas o Deus ele nos ungiu para que nós pudéssemos ser diferentes, para que nós pudéssemos de fato remar contra essa maré. E por último, eu sou ungido para quê? O que o Espírito Santo ele quer fazer comigo? Irmãos, e por último, eu sou ungido para que eu possa ser levado, ou após a minha morte, ou durante a minha vida, arrebatado para a presença de Jesus. Irmãos, é o Espírito Santo que vai nos levar no arrebatamento. É por isso que o Espírito Santo vai junto. Ele não vai junto porque ele pegou uma carona com a gente. Eu é que peguei uma carona com ele. Nós é que pegaremos uma carona com o Espírito Santo e seremos arrebatados. O Espírito Santo, eu vou falar para vocês aqui uma simbologia do Espírito Santo na Bíblia, vocês vão ficar pasmos. Uma simbologia do Espírito Santo na Bíblia é o Damasceno Eliezer. É o Damasceno, pastor. O Eliezer, ele faz o seguinte: Abraão, ele chega no Eliezer e fala: é o seguinte, você vai em tal lugar preparar a noiva do meu filho. Olha que tremendo, irmãos. Você vai preparar a noiva do meu filho. Aí o Eliezer vai. Fala com Rebeca, prepara a Rebeca, presenteia a Rebeca,
deixa a Rebeca mais bonita do que ela já era. E aí, por fim, ele leva a Rebeca até a presença do noivo, do Isaac, do filho. Eu nem preciso falar que o Isaac simboliza Cristo, porque já tem o sacrifício do Isaac, você já sabe disso. E a Bíblia fala que nós nos encontraremos com Jesus nos ares, ou seja, o Espírito Santo vai nos levar para o encontro com o noivo. Aí vai ter o casamento, irmãos, lá no céu. Casamento judaico durava 7 dias. Ou seja, esse casamento lá no céu, as bodas do Cordeiro, vão durar 7 anos. Enquanto isso, aqui na terra, o pau quebra. 7 anos de tribulação. No final do casamento, Jesus ele volta, mas ele não volta sozinho. Porque agora ele está comprometido. Ele volta com a sua igreja. É por isso que Paulo ele fala assim, que muito em breve, Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Porque nós vamos ser testemunhas da volta de Jesus. Então o Espírito Santo, por último, depois de fazer tudo isso, irmãos, e tem que acontecer tudo isso. Ele tem que me santificar, ele tem que gerar Cristo dentro de mim. Depois que tudo isso acontece, o Espírito Santo ele vai me arrebatar, ele vai me levar para a presença do Cordeiro. Agora, ele só vai levar aqueles que são conhecidos de Jesus. Ele não vai levar nenhum estranho para Jesus. Vamos ler? Abre a sua Bíblia aí, se você tiver com ela, em Mateus 7. Que Mateus 7 é bem poderoso. Mateus 7, a gente vai ler primeiro o versículo 21. A gente vai ler quase de trás para frente. Vamos começar pelo final, depois a gente volta. Mateus 7, versículo 21. Diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, parafraseando, nem todo aquele que vai na igreja entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Vão entregar o currículo para Jesus. Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Irmãos, é só quem é conhecido de Jesus, é só quem tem intimidade com Jesus, que o Espírito ele vai levar. Porque somente aqueles que são conhecidos de Jesus é que de fato são ungidos, é que de fato possuem esse Espírito. E como é que faz para ser conhecido? Está pronto? Está preparado? A gente vai voltar a alguns versículos. 16. Jesus explica como é que faz para ser conhecido. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Então, como que eu sou conhecido? Pastor, eu sou conhecido pelos frutos. Eu sou conhecido por Jesus gerado em mim. Pastor, mas que fruto é esse que me faz conhecido? Eu já li para vocês, mas vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo quer dizer com isso? Que contra essas coisas não há acusação.
Romanos 8, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que deixar de ser triunfalistas e caminharmos nas pisaduras do Mestre. Aqui é tudo caráter, irmãos. Amor, alegria, paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que só quem tem o Espírito Santo tem. O mundo está caindo ao redor dele, mas ele está em paz. Paciência, que é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, irmãos. E fidelidade em todos os sentidos. Até naquele sentido que dói mais, que são as minhas finanças. Sabe o que eu descobri, pastor Ricardo? Ontem, em 2 textos, em 2 cartas diferentes, tanto em Efésios como em Colossenses, Paulo chama a avareza de idolatria. Ou seja, o avarento ele é idólatra. Eu nem preciso falar para vocês o que acontece com o idólatra. O orgulhoso também é idólatra. Está lá em 1 Samuel 15. Que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria e o orgulho como um pecado de idolatria. Então, irmãos, eu preciso deixar Deus trabalhar o meu caráter. Eu preciso deixar Deus mexer comigo. Eu preciso olhar para a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes a gente fala assim, ó, pastor, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. A gente só lê essa parte do versículo, sendo que o complemento é que é forte. E que vivem segundo o seu propósito. E que vivem segundo a sua vontade. Quando eu estou no propósito de Deus, quando eu estou caminhando na vontade de Deus, quando eu estou caminhando dentro da chamada que Deus ele tem para mim, aí sim, irmãos, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. O universo conspirará ao meu favor, mas eu preciso estar alinhado com Cristo. Eu preciso estar caminhando dentro do propósito que Ele estabeleceu para mim. Eu preciso estar honrando essa unção que eu recebi de Deus. Eu preciso honrar esse Espírito que habita em mim. E eu preciso deixar esse Espírito trabalhar com liberdade. Porque a minha carne, a minha vontade, ela sempre vai militar. Até o dia que subirmos, ela vai militar contra o Espírito. E sou eu que determino quem vence. Responde para você mesmo. Quem é a pessoa mais parecida com Cristo que você conhece? Em Antioquia, os crentes foram chamados de pequenos cristos. Em Antioquia, os crentes foram chamados de cristãos, porque aqueles homens começaram a olhar para aqueles crentes e falar, eles parecem o próprio Cristo. Cristão é isso. Às vezes a gente bate no peito e fala, eu sou cristão. Mas é pesado ser cristão. Vou te fazer uma segunda pergunta. Será que você é a pessoa mais parecida com Cristo, na opinião de alguém? Será que na opinião da minha esposa, eu sou a pessoa que ela conhece mais parecida com Cristo? Eu não pego nem um top 5. Nem o top 10. Será? Dos meus familiares crentes, ou meus familiares que não são crentes, eu já fiquei muitas vezes irritado com alguns pais de alguns jovens na igreja. Mas Deus ele hoje falou um negócio poderoso comigo, eu vou compartilhar com vocês. Já fiquei irritado porque o pai às vezes não quer deixar o cara ir para a igreja, não quer deixar a moça ir para a igreja. E aí eu falo, poxa, esses pais estão jogando contra. A gente está querendo ajudar o filho dele, a gente está querendo ajudar a filha. Mas o que eu descobri que Deus ele falou comigo? Que o pai ele não deixa. Primeiro Deus ele me perguntou assim, ó. A sua mãe, em algum momento, te proibiu de ir à igreja? Em algum momento ela achou ruim de você orar, de você servir a Deus? E eu falei, não. Porque o problema é que eu me converto e lá dentro da minha casa não muda nada. Então meu pai não vê utilidade nenhuma em eu estar na igreja. E aí ele vai arrumar outras coisas para eu fazer. É melhor você limpar a casa do que você ir para a igreja. Essa igreja não serve para nada mesmo.
É melhor você fazer outra coisa do que você ir para a igreja, porque essa igreja não acontece nada na sua vida. Então muitas vezes eu fiquei irritado com alguns pais, e eu percebo que não necessariamente são os pais, mas o Cristo é que não foi gerado. A semelhança de Cristo é que não aconteceu na minha vida. Não houve nenhum impacto dentro da minha casa. Eu era um filho desobediente, eu continuo sendo desobediente. Eu era rebelde, eu continuo sendo rebelde. Eu não fazia as coisas que me pediam, eu respondia e eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu era o pior aluno da minha sala e eu continuo sendo o pior aluno da minha sala. Aí não, irmãos. Aí não, aí esse evangelho que eu estou vivendo ele não serve para nada mesmo. E às vezes eu até faço algumas coisas dentro da igreja. Aí vem Deus, irmãos, foi Deus, e traz uma pandemia. E ele fala, agora você não vai fazer nada na igreja. Ou você vive o evangelho no seu dia a dia, ou você vai perceber que você não vive evangelho. Ou você vive o evangelho dentro da sua casa, diante dos seus, é o gadareno, vai para os seus e mostre as grandezas de Deus, mostre aquilo que Deus ele transformou a sua vida. Ou você vive o evangelho na sua casa, ou você não vai viver. Ou as pessoas que te conhecem melhor, aquelas que te conhecem mais na intimidade, vão olhar para você e falar, aí vai uma santa, aí vai um santo, homem de Deus. Ou então esquece, irmãos, a gente está vivendo qualquer coisa, menos cristianismo. Porque o cristianismo, onde o Espírito Santo habita, ele transforma, ele renova, ele faz nova todas as coisas, ele faz de mim uma nova criatura. E essa nova criatura, ela não deve ser um jargão, ela não deve ser algo só cantado, mas ela deve ser acima de tudo vivido. Então, irmãos, até onde eu tenho deixado o Espírito Santo transformar a minha forma de agir e a minha forma de pensar? Até que ponto eu tenho deixado esse Cristo ser gerado em mim e ganhar uma magnitude tão grande que eu me transforme em alguém muito parecido com Ele? Ou é só eu ficar com raivinha que eu esqueço do Evangelho? Ou só eu ser contrariado que eu esqueço tudo? Eu preciso parar para pensar se eu quero viver o evangelho de Cristo ou se eu quero viver esse evangelho que tem por aí, que um monte de gente vive. Mas saiba de uma coisa, pelos frutos seremos conhecidos. E só quem é conhecido vai subir. Só quem é conhecido estará para sempre com Jesus e herdará o reino. Só quem é conhecido é filho, irmãos. Consegue imaginar um filho que não é conhecido? E filho é herdeiro, então só é herdeiro quem é conhecido. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero orar por você. E depois que a gente cantar um coro, eu quero orar com você. Mas nesse primeiro momento eu vou orar contigo, enquanto os irmãos preparam aí um coro que a gente vai cantar. Eu não vou pedir não, que vai ser pegadinha com os irmãos. Pegadinha não, os irmãos aqui, quem sabe faz ao vivo. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor cele agora a tua palavra no coração, Senhor, dos teus filhos. E cada um aqui, ó Deus, já sabe o que deve ser feito. Então eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando e que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um. Seja adorado, Senhor. Seja glorificado no nosso dia a dia. Seja honrado no nosso dia a dia. Seja Deus em nossas vidas, no nosso cotidiano. Não apenas de boca, mas de coração. Gere o Cristo em nós, porque nós queremos fazer parte da noiva. Essa noiva legítima, essa que vai subir, Senhor. Pai Santo, toma, Senhor, cada um de nós nas tuas mãos.